If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Renascimento, né? Nas últimas aulas, nós vimos aí sobre a Idade Média, falamos sobre a crise do século XIV, né? Essa crise aí do feudalismo. E lá no finalzinho da aula, a gente falou sobre o renascimento, né? Renascimento urbano, ressurgimento das cidades, né? O ressurgimento do comércio, que vai acontecendo gradativamente, principalmente com as cruzadas, tá? Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre, basicamente, o renascimento cultural, que também está ligado a todo esse período aqui da Baixa Idade Média e que vai influenciar no surgimento de uma nova mentalidade da população aqui da Europa Ocidental, tá? Então, é um conteúdo muito importante que direto cai nos vestibulares, então é interessante vocês ficarem bem atentos. É um conteúdo simples e que, inclusive, relaciona muita coisa que vocês veem em arte. Tá? Por isso eu não vou me aprofundar tanto nessas questões que estão ligadas às características artísticas, porque isso vocês veem nas aulas de artes. O importante aqui é nós entendermos esse renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento ressurgimento do comércio, como uma influência, né, como um movimento que tem como contexto histórico essa baixa Idade Média, esse movimento cruzadístico, né, essas cruzadas que vão aí, de certa forma, reativar as rotas comerciais e aí sim reativar também o comércio nas feiras, né, os entrepostos comerciais. E, acima de tudo, é um período que caracteriza uma mudança de mentalidade dessa população, né? Que até então, na Idade Média, era extremamente ligada à igreja, à fé, e aqui no Renascimento, nesse período renascentista, né, que nós falamos que é um momento, né, um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, é um período então em que começa a haver essa mudança dessa mentalidade. Agora as pessoas, né, os humanistas, nós vamos ver esses conceitos aqui rapidamente, vão aí trazendo à tona um pensamento mais ligado à razão do que à fé. E isso é muito importante aqui para simbolizar essa mudança da mentalidade dessa população, dessa população da Europa Ocidental, que vai, de certa forma, começar a mudar a sua mentalidade, vai deixar de ser uma mentalidade tão ligada, tão intrínseca, tão forte na religião e passa aqui a pensar mais racionalmente, a valorizar mais o humano do que o divino. Então, é um conteúdo muito interessante, tá bom? Para começar, a gente precisa entender, então, renascimento. Quando a gente fala renascimento, nós queremos dizer, então, que é algo que está ressurgindo, algo que já existia, por um período passou adormecido e nesse período está ressurgindo, está nascendo novamente, né? A gente já falou um pouco sobre isso quando falamos sobre o ressurgimento das cidades, por exemplo, né? Ressurgimento do comércio, no período já na Baixa Idade Média também, tá? Então, vocês precisam entender que o Renascimento, quando a gente fala isso, nós estamos nos referindo a algo que já existia, que um período ficou adormecido e agora está voltando à tona nessa sociedade, tá bom? Vem aqui comigo na nossa apresentação para a gente entender bem aqui esse contexto, tá? Então, aqui, Renascimento, né? Renascimento, portanto, é um termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV e XV. Portanto, como eu disse para vocês, é um período de transição, é um movimento cultural, é um movimento aí que simboliza essa transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, entre os séculos XIV e o século XV, tá? Representava uma oposição à cultura feudal e representou a mentalidade
a mentalidade burguesa. Lembra que na última aula nós falamos também sobre essa ascensão da burguesia que vinha crescendo comercialmente, crescendo economicamente ali na Baixa Idade Média, dentro dos burgos, né? E isso aqui também, esse período de transição, esse renascimento simboliza aí esse crescimento desse setor da sociedade, né, da burguesia, esse crescimento econômico, esse crescimento na mudança da mentalidade. Então é aqui um período que está mudando as características dessa sociedade, tá bom? Esse período leva esse nome devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, base para as transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Ou seja, esse renascimento retorna, busca novamente conceitos, características que existiram lá na sociedade greco-romana e que agora vão ser resgatadas. Obras, pensamentos, né, mentalidade. Então tudo isso aqui simboliza esse resgate, esse retorno e reformulação, de certa forma, desses pensamentos aqui greco-romanos, tá bom? Pensando aqui numa valorização do humano e do natural, ou seja, uma perspectiva humanística que vai colocar o ser humano, né, o humano no centro do universo. Nós vamos falar sobre isso, né? Chama-se antropocentrismo, em contraposição ao teocentrismo, que seria Deus no centro do universo, tá? E naturalista, que valorização da natureza, valorização do natural, né? Tudo isso vai ser inclusive representado nas obras de arte desse período renascentista, tá bom? Seguindo aqui, a capital das artes, né? Ou seja, óbvio que isso aqui é uma foto atual, mas o lugar onde mais vai florescer esse renascimento vai ser numa cidade chamada Florença, na Itália, né? Então a gente costuma dizer que a Itália é o berço do renascimento, mas com muito cuidado, porque a Itália, ela ainda, nós falamos, né, em termos de território, mas a Itália em si, enquanto país, ainda não existia, tá? Seria em si, ela ainda não existia, então, tá bom? Enquanto país unificado, isso só vai acontecer lá no século XIX. Então, seria aqui essas cidades-estados, esses países, essas regiões localizadas ali, onde hoje a gente conhece a Itália. Tá? E vai ser ali, principalmente em Florença, que vai acontecer vai começar esse movimento renascentista, tá bom? Então, o Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram, entre os séculos 8 e 15, uma quantidade infinita de obras de arte com características diferentes, muito diferentes em relação ao período anterior, que é o período medieval, tá? Seguindo aqui, um termo muito importante, uma figura muito importante deste período, são os mecenas, né? E a prática do mecenato. O que seria isso? Mecenato é o termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos, e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Então, o mecenato é essa prática de financiar esses artistas em suas obras. Quem faz isso são os mecenas, são os chamados de mecenas, que vão financiar aí essas obras de arte, essas invenções, tá? Geralmente, esses mecenas são justamente os burgueses, tá? Uma grande família, uma das famílias mais ricas desse período, que vai ser uma família que praticou esse mecenato, são os Médici. Eu já falei para vocês em outra oportunidade, eu acho que na aula anterior, e aqui eu vou repetir, um seriado interessantíssimo que apresenta isso daqui. Óbvio que é muita ficção, mas dá pra gente entender um pouco sobre como acontecia tudo isso, e esse movimento, essa efervescência cultural, é o Da Vinci Demon, tá? Um seriado que mostra aí conta um pouco a história de Leonardo da Vinci e justamente o financiamento que a família Médici dá para ele, né, ali na Itália, para que ele possa fazer as suas invenções, as suas pinturas, né? Então é interessante vocês assistirem aí, se for de interesse de vocês,
tá bom? Então, mecenas é a burguesia, né? São os príncipes e até os papas que financiavam e protegiam as artes e os artistas. Percebam essa mudança de mentalidade que já estava acontecendo aqui, uma vez que lá no período medieval, todas essas artes, né, elas eram com características diferentes, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas as obras, não havia esse incentivo, até porque isso estava sob monopólio das mãos da igreja, tá? Entre as famílias mais ricas de Florença, contavam-se os Médici, né, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos, ou seja, que financiavam essas artes, financiavam essas invenções desses artistas renascentistas, tá bom? Mas não se esqueçam que tudo isso só foi possível por conta aí desse retorno dessas rotas comerciais, dessa volta aqui a essas relações comerciais. Outro fator importante também que não deve ser esquecido é o papel dos padres copistas que eles tiveram, né? A importância que esses padres copistas na Idade Média tiveram para que fosse possível isso daqui. Eu disse agora há pouco que o Renascimento seria então um resgate aí de práticas, de características, de obras greco-romanas. E nós só poderíamos ter tido acesso a essas obras porque lá na Idade Média existiam os padres copistas, ou seja, eram padres que ficavam ali nos mosteiros copiando, compilando as obras ali que já existiam, né? Lembra que eu indiquei para vocês lá o nome da Rosa, né? Lá no nome da Rosa mostra essa ação desses padres copistas. Então eles compilavam, como não existia, né, aí uma máquina de xerox ou alguma tecnologia semelhante a isso, precisava se copiar. Então é muito importante destacar aí a função desses padres copistas e que só foi possível o acontecimento aqui, né, esse renascimento por conta também desses padres copistas que compilavam essas obras. Então lá na frente essas pessoas tiveram acesso justamente porque esses padres copiavam essas obras, tá bom? Importante isso. Seguindo aqui, então, nós temos alguns fundamentos básicos, né? Ou seja, objetivos, pensamentos, características desse movimento renascentista. O primeiro deles é o antropocentrismo. Mas antes de chegar lá, vou voltar aqui para vocês verem essa obra aqui, essa imagem que se chama O Homem Vitruviano, é uma obra de Leonardo da Vinci. Extremamente interessante para esse período, uma vez que valoriza as formas do corpo humano, é muito diferente do que acontecia ali na Idade Média, na arte da Idade Média. Aqui já você consegue entender que o homem, né, ele está no centro do universo. O Leonardo da Vinci vai estudar a anatomia desse corpo humano, né, então tudo isso vai parte, né, do princípio desse movimento renascentista, tá? Primeiro fundamento, então, é o antropocentrismo, pois nós temos o racionalismo e o humanismo e individualismo. Vamos ver o que cada um significa, né? Primeiro, o antropocentrismo, do grego anthropos, humano, e ketro, centro. Então, ou seja, o homem no centro das atenções, o homem no centro do universo. Isso é em oposição ao teocentrismo praticado, né, acreditado até então na Idade Média, em que o Deus estava no centro do universo. Então é teocentrismo, Deus no centro do universo. No Renascimento você vai valorizar o humano, portanto, humanismo, antropocentrismo, o homem no centro do universo, tá? Outra característica desses fundamentos é o racionalismo. Essa doutrina afirma que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrado de fato, como a origem do universo. Então, olha só, ao invés de agora eu aceitar todas as explicações estarem ligadas à igreja, à fé, a partir aqui desse movimento renascentista, essa mentalidade vai começar a mudar.
E as pessoas, né, principalmente que óbvio que estão em contato com esses pensamentos, né, renascentistas, vão começar a questionar essas justificativas meramente religiosas, né? A coisa acontece simplesmente porque Deus quis, a igreja quis e pronto, e amém. Não. Né? Passa-se a valorizar mais a razão, o pensamento racional, justificativas que eu consigo entender, que eu consigo palpar, que eu consigo perceber por meio da ciência, por meio da observação, né? Então surge aqui essa importância maior do racionalismo em detrimento da fé para os renascentistas, tá? Humanismo e individualismo, né? O individualismo em oposição ao teocentrismo, como eu expliquei agora há pouco para vocês, e as concepções da filosofia escolástica, isso aqui muito provavelmente vocês já viram aí em filosofia, inclusive, né? Da escolástica, da patrística escolástica, não vou entrar nesse mérito, porque essa aí é a parte já de filosofia, que como eu disse, muito provavelmente vocês viram até ano passado, né? Esta nova concepção expressou-se nas artes plásticas, na literatura e fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outras. Né? A partir aí dessas descobertas, um importante nome desse período é o próprio Leonardo da Vinci, que, como eu disse para vocês, que ele começa a estudar a anatomia humana, né? E a partir disso, dá aí mais desenvolvimento, um avanço tecnológico para essas artes, para essa ciência, tá bom? Seguindo aqui algumas obras, né, desse período, né, a volta aos valores da antiguidade clássica, então a valorização do corpo, das formas humanas, né, então as obras passam a ter características muito diferentes das medievais, por exemplo, as obras medievais não têm essa noção de profundidade. Aqui nessa obra renascentista você percebe essas técnicas de fazer sombra, de profundidade, de valorização do corpo, tudo isso está ligado a esse resgate desses valores da antiguidade clássica. Esse aqui é um quadro muito famoso, né, de Botticelli, O Nascimento de Vênus. A nova maneira de representar o mundo, né? Então, na pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixas em um fundo chapado, é o exemplo desta obra aqui, né? Então, aqui você percebe ela bem mais estática, não tem movimento, não tem muita profundidade, uma coisa só em cima da outra. Já na pintura renascentista, né, busca representar objetos, pessoas e paisagens como era de fato no mundo real, então tenta trazer movimento, profundidade, sombras, né? Então, entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento, como eu falei para vocês, aqui representaria essa obra renascentista, tá? Michelangelo, né, também um grande representante dessa arte renascentista, ele pinta aí o teto da Capela Sistina, né, e é fantástico. Aqui eu quero fazer um parêntese, porque eu não posso deixar de fazer esse parêntese, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Capela Sistina numa das viagens que eu fiz na época em que eu morava lá na Alemanha. E eu confesso para vocês que foi uma das minhas maiores decepções. Não porque a arte não valesse a pena, porque vale muito a pena, é lindo a Capela Sistina em termos de pintura, Michelangelo é fantástica. Mas por ter virado uma atração turística tão grande, é muito cheio de gente, né? Você tem que ficar com o pescoço virado para cima o tempo inteiro para ver ali, né? E dá para você ficar horas e horas, porque realmente é muito grande. Cada partezinha tem uma narrativa, representa um período diferente, representa uma fase diferente ali, né? Então, e como estava cheio de gente, quando eu fui, né, no caso, estava muito cheio de gente, os seguranças ficavam gritando, então para mim foi uma decepção, porque na minha cabeça a Capela Sistina deveria ser algo assim, tipo sagrado, né, mas não era, não tinha nada disso, né, mas a obra em si é perfeita, é maravilhosa e realmente os turistas ficam loucos para conhecer a Capela Sistina, tá, fica lá dentro do Museu do Vaticano, lá em Roma, na Itália. Tá? Vamos ver aqui, vamos ler o que a gente fala sobre esse Michelangelo, suas técnicas, né? Enfim, olha só. O grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina estabelece uma narrativa do Velho Testamento, desde o Gênesis ao Dilúvio, a que se juntou na parede do altar.
uma enorme composição plena de dramatismo, interpretando o julgamento final. Então, é uma obra, como eu disse para vocês, grandiosa e muito linda e impactante. Michelangelo é um exemplo de escultura, né? Ele pinta aí Davi e Moisés, são esculturas extremamente realistas, né? Percebam aí pela forma do corpo, pela valorização dos músculos, pela valorização do humano, né? Do corpo humano. Leonardo da Vinci, outro exemplo que eu já falei para vocês, foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio. Sacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Conhecido principalmente como pintor, duas de suas principais obras, a Mona Lisa e a Última Ceia, extremamente conhecidas, né? A Mona Lisa tá lá em lugar de destaque, inclusive no Louvre, né? Aqui o quadro da Mona Lisa e a Última Ceia, pintadas por Leonardo da Vinci. Quem não assistiu também, pega um pouco sobre o contexto dessa obra, que é ficção, mas é bacana, o livro, né, o Código da Vinci, ou o filme, que também é bem bacaninha para assistir, fala um pouquinho sobre isso aqui, tá? A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, também, né, é outro exemplo de obra. E em termos científicos, nós temos aqui o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, né, que afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo. Galileu negou-se a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua. Então ele vai aqui contra a Igreja Católica numa das principais descobertas da ciência, de que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário, né? Por último, aqui uma tabelinha sobre as diferenças entre o pensamento medieval e renascentista para vocês conseguirem aqui assimilar melhor, né? O teocentrismo, durante o período medieval, se opõe ao antropocentrismo renascentista. Durante o período medieval, a verdade era aquilo que estava na Bíblia, aquilo que a igreja afirmava. No pensamento renascentista, a verdade estaria ligada à experimentação, à observação. No período medieval, a vida material não tinha importância. No pensamento renascentista, a vida terrena e material também é importante, né? No pensamento medieval, o conformismo. No renascentista, crença no progresso. No medieval, a natureza é a fonte do pecado. No período renascentista, a natureza é a fonte da beleza, onde o homem se insere. No pensamento medieval, o ascetismo. No pensamento renascentista, nós temos o hedonismo. No pensamento medieval, o dogmatismo. No pensamento renascentista, a fé é diferente da razão, né? Que inclusive pode ser que ela se sobressaia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, é um conteúdo fácil, muito tranquilo de estudar. Na próxima aula eu vou passar para vocês alguns textos, vídeos para vocês assistirem para complementar esse material aqui dessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp. É importante que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.